Vem Espírito Santo de Deus, vem fazer obra nova em meu coração, retirar o que é velho em mim. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, celebramos hoje o terceiro domingo do tempo pascal. Evangelho de São João, capítulo 21, versículo de 1 a 19. Naquele tempo, Jesus apareceu de novo aos discípulos à beira do mar de Tiberíades. A aparição foi assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e os outros 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse a eles: "Vou pescar." Eles disseram: "Também vamos contigo." Saíram e entraram na barca, mas não pescaram nada naquela noite. Já tinha amanhecido e Jesus estava de pé na margem, mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus disse: "Moços, tende alguma coisa para comer?" Responderam: "Não." Jesus disse-lhes: "Lançai a rede à direita da barca e achareis." Lançaram, pois, a rede e não conseguiam puxá-la para fora por causa da quantidade de peixes. Então os discípulos, a quem Jesus amava, disse a Pedro: "É o Senhor." Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu sua roupa, pois estava nu, atirou-se ao mar. Os outros discípulos vieram com a barca, arrastando a rede com os peixes. Na verdade, não estavam longe da terra, mas somente a cerca de 100 metros. Logo que pisaram a terra, viram brasas acesas, com peixe em cima e pão. Jesus disse-lhes: "Trazei alguns dos peixes que apanhastes." Então Simão Pedro subiu ao barco e arrastou a rede para a terra. Estava cheio de 153 grandes peixes, e apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse-lhes: "Vinde comer." Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabia que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e distribuiu por eles. E fez a mesma coisa com o peixe. Essa foi a terceira vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: "Simão, filho de João, tu me amas mais do que esses?" Pedro respondeu: "Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo." Jesus disse: "Apacenta os meus cordeiros." E disse de novo a Pedro: "Simão, filho de João, tu me amas?" Pedro disse: "Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo." Jesus lhe disse: "Apacenta as minhas ovelhas." Pela terceira vez perguntou a Pedro: "Simão, filho de João, tu me amas?" Pedro ficou triste, porque Jesus perguntou 3 vezes se ele o amava. Jesus disse-lhe: "Apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, quando eras jovem, tu te cingias e ia para onde querias. Quando fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres ir." Jesus disse isso, significando com que morte Pedro iria glorificar a Deus, e acrescentou: "Segue-me." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nesse domingo, o dia do Senhor, Ele nos convida a meditarmos na sua palavra. Domingo passado, celebrávamos o dia da Divina Misericórdia. Era o segundo domingo
E nós vimos na liturgia que Jesus aparece no dia de domingo. E 8 dias depois, Jesus aparece novamente. A liturgia de hoje, tudo indica que Jesus apareceu novamente aos seus discípulos, porém no dia de semana. Porque Jesus aparece quando Pedro, com os seus, estavam trabalhando. O interessante dessa liturgia é que Pedro, ele volta a trabalhar, ele volta à sua realidade antiga e leva consigo mais 6 companheiros. Esse número 7 é muito importante na Sagrada Escritura porque representa a totalidade. Pedro leva os seus, representando que todos nós fraquejamos na fé, queremos voltar para a nossa condição antiga. E é interessante que Jesus está com eles e Jesus pede para que eles dessem de comer algo. Esses homens que passaram a noite inteira trabalhando e naquilo que eles faziam de melhor, na sua profissão de pescador, infelizmente não tinham nada para dar para Jesus. Eles ainda não tinham reconhecido. Mas João o reconheceu. E Jesus pede para Pedro, pede para que eles pudessem lançar a rede do lado direito. Eles foram, fizeram isso, obedeceram o Senhor. O resultado da obediência a Deus, os seus barcos se encheram, ficaram repletos. A Sagrada Escritura nos diz 153 grandes peixes. O número 50 vezes 3 mais 3. 50 que representa todas as pessoas. O número 3 representa a perfeição. O barco representa a igreja. O mar representa a escuridão, o mal. A igreja, ela é convidada a ser pescador de homens. Isso não é só a Pedro, essa missão, mas a toda a igreja. E quando nós ouvimos e obedecemos a voz de Jesus, nós nos transformamos em pescadores de homens. Isto é, somos chamados pela nossa missão, como batizados, de tirar os homens da realidade do mundo, da realidade que os fazem sofrer, que os fazem serem pessoas aprisionadas em seus pecados. E levarmos essas pessoas para Deus em direção a Jesus que está ali na margem, em terra firme, que podemos dizer que é o céu. O Senhor prepara para nós um banquete e Deus quer que nós o acolhamos em nosso coração hoje, ou façamos experiência como Pedro o fez, quando Jesus pergunta a ele: Pedro, tu me amas? Jesus faz essa pergunta por 3 vezes. Jesus recebe a resposta de Pedro, dizendo: Senhor, tu sabes, eu te amo. Tu sabes tudo. Pedro fica um pouco triste, mas depois ele compreende. Porque Jesus estava questionando ele se verdadeiramente ele o amava mais do que todos estes e mais do que tudo nessa vida. O chamado a ser cristão compreende o nosso amor ao outro, mas sobretudo o nosso amor a Deus, porque podemos dizer que se torna algo impossível amar o irmão
sobretudo aquele que nos faz o mal, os nossos inimigos, porque esta é a nossa missão, como Jesus nos disse, rezar e perdoar os inimigos. Se nós não amamos, porque só podemos amar com o amor que vem dele. A missão de Pedro é apacentar as ovelhas. Essa é a missão da igreja. Quando Pedro se tornou mais velho, ele compreendeu que muitas vezes precisamos ir a lugares que nós não queremos ir. Pedro foi. Pedro abraçou a cruz, foi martirizado, e hoje nós podemos honrar e lembrar esse grande testemunho desse maravilhoso homem, que é para nós exemplo e que nós o temos hoje como o Papa Francisco, como sucessores da igreja. Rezemos hoje pela nossa igreja, rezemos hoje pelo Santo Padre Papa Francisco, que tem nos dado tanto testemunho de amor, de caridade, de doação ao irmão, às pessoas que precisam. E vamos rezar também pelo nosso mundo que nós vivemos, onde oprime as pessoas, porque toda a realidade do mundo faz com que nós percamos a nossa vida eterna. Tudo é passageiro. Deus nos ama. E Deus nos convida a amar os nossos irmãos e amar a Ele, devolver aquilo que é dele com o amor que vem do próprio Deus. Que o Senhor te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.